Olá, está começando mais um Divulga Edu, o podcast que foi pensado para divulgar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no PPD, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes. E hoje estamos recebendo o docente PPG-1 no Programa de Pós-Graduação em Educação daqui da UNIT. Ela que é pós-doutora pela UMass Boston, onde atuou como professora visitante, possui doutorado e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, é graduada em Ciências Contábeis e Pedagogia e é especialista em Linguística aplicada ao ensino de línguas. É também líder do Grupo de Pesquisa em Educação e Sociedade, Sujeitos e Práticas Educativas e integra o Núcleo de Estudos da Cultura. Tem experiência na pesquisa em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação e profissionalização docente, educação comparada, história da educação e intelectuais da educação. Seja bem-vinda, professora Simone Amorim. Muitíssimo obrigada pelo convite. Sinto-me honrada em estar aqui com vocês dois. Digo e repito que vocês têm um lugar especial no meu coração. Tem lá um lugarzinho, não precisa nem pagar aluguel, nem financiamento, nem nada, viu? Glória. Excelente. Professora, de início gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre a linha de pesquisa que a senhora desenvolve aqui na Universidade Tiradentes, né? Dentro do seu projeto Guarda-Chuva, o que a senhora tem desenvolvido de pesquisas? Bom, a linha de pesquisa especificamente no programa é educação e formação docente. E aí, nesse processo de estar na pesquisa do projeto Guarda-Chuva, eu tenho focado especificamente na formação de professores. A ideia, e a ideia do GEPS, é identificar tanto assim aspectos formais e não formais da educação, mas a partir dos sujeitos da educação. E aí é impossível a gente não pensar nos professores que atuam nos diversos níveis da educação do nosso país, né? Então, esse é o foco, são as pessoas, são os sujeitos da educação e, a partir disso, eu tento desenvolver e acompanhar pesquisas nessa ideia de que é o sujeito que vai trabalhar, que vai desenvolver atividades, que vai influenciar na formação de outros indivíduos para poder viver nessa sociedade de uma forma melhor, né? Ter uma perspectiva diferenciada de vida. Bom, no doutorado, a senhora ministra uma disciplina intitulada Pesquisa em Educação. Isso. Muito boa. Recomendo. Considerando sua experiência em pesquisa em educação e atuação no PPED, quais são, na sua opinião, os elementos cruciais que essa disciplina deve abordar? Para eu falar um pouquinho dessa disciplina, eu preciso historicizar aí esse contexto em que eu assumi o desafio de ministrar essa disciplina, esse componente curricular, na verdade, no âmbito do programa. Foi num período bem significativo para mim, em termos profissionais e de vida, porque, na verdade, quando o programa decidiu que essa disciplina viria para mim, eu estava fazendo pós-doutorado lá em Boston. E recebi com uma responsabilidade muito grande, porque naquele período a professora Ada, né, Ada Augusta, ela tinha falecido, e o programa precisava de alguém para assumir esse componente curricular. Eu me senti no momento com uma extrema responsabilidade, porque a professora Ada é um ícone, uma pessoa amada, queridíssima, todos gostavam muito dela, eu tinha um respeito, e tenho ainda, né, um respeito muito grande por ela, pelo trabalho que ela desenvolvia, pela formação de professores que ela desenvolveu com tantos indivíduos, né, com os projetos que ela tinha, enfim, é uma pessoa diferenciada, né? Então, assim, eu me senti com uma responsabilidade muito grande de assumir a pesquisa em educação e, em alguma medida, dar continuidade a esse processo formativo, mas inspirada realmente nessa pessoa que foi a professora Ada. E aí, o que acontece? Eu assumi, comecei a primeira turma, e aí eu fui visualizando o que é que eu poderia dar um pouco, pelo menos, né, de mim, né? Então, a primeira vez que eu ministrei, eu fiz questão de dizer, é a professora Ada, né? A gente precisa levar em consideração que ela foi pensada, né, a partir das utensílios mentais, né, de toda a experiência que a professora Ada tinha. Mas aí, à medida que o tempo foi passando, eu fui visualizando esse processo formativo de doutores, futuros doutores em educação. E, ao mesmo tempo, eu fui pensando
em que maneira, em que medida a experiência que eu tinha vivenciado lá em Boston poderia também trazer um diferencial para a formação dos alunos que se matriculavam em pesquisa e educação. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar nesse processo de internacionalização do currículo. E foi bem interessante porque eu já começava a fazer esse movimento de colocar textos em outros idiomas, com pesquisas de diversos lugares do mundo, né? E a cada momento eu buscava referências, enfim, elementos que pudessem dizer para os alunos assim: olha, não é educação Aracaju, Sergipe, Nordeste, Brasil, mas é mundo, porque às vezes a gente pensa que o nosso contexto ele é único e as dificuldades são só nossas, mas quando a gente começa a ver os elementos de pesquisas que são realizadas em outros lugares do mundo, a gente começa a ver, poxa, tem professores que têm as suas lutas, algumas delas são muito semelhantes às nossas, outras são bastante diferenciadas, e esse é o momento que a gente consegue aprender com eles. Assim, eu abri aí um hiperlink, né? Mas assim, voltando, depois eu fiz um curso sobre internacionalização, que foi promovido pela Diretoria de Internacionalização, e um dos aspectos defendidos pelos ministrantes é preciso internacionalizar o currículo. E eu já fazia isso sem saber que estava fazendo, né? E eu digo, poxa, que legal, vou continuar a fazer isso. E aí, assim, essas parcerias que eu fiz também foram extremamente significativas, porque desenvolvi projetos, né, escrevi textos com essas colegas, com essas parceiras, e eu tentei trazer um pouquinho, como eu disse, da minha experiência, né? Eu tenho o hábito de convidar uma pessoa, né, de outro país para falar um pouquinho sobre as pesquisas que essa pessoa desenvolve. Quando eu não consigo convidar para ela vir via Google Meet, né, ou é muito difícil presencialmente, porque normalmente são pessoas de outros países, né, então a gente tem que usar essas estratégias. Quando eu não consigo dessa forma, eu digo, você pode gravar um vídeo? E aí a pessoa grava o vídeo e eu consigo fazer uma atividade diferenciada, porque a pessoa cria esse vídeo, grava pensando nos alunos do doutorado em educação da Universidade de Tiradentes. Então, pelos feedbacks, né, que eu tenho tido dos meus alunos, eu penso que esse é um caminho diferenciado nesse processo de formação. A experiência, ela é individual, ela é de cada um, e ela precisa ser significativa, porque inclusive a partir das emoções, eu acredito nisso, que as experiências são firmadas na mente da gente, né? E a gente, mesmo quando os alunos saem da disciplina, que vão se debruçar sobre suas pesquisas, eu acredito que em algum momento a memória afetiva da experiência vai trazer para eles algum momento específico daquelas horas que nós passamos juntos, que nós discutimos textos, que a gente leu, que a gente concordou, que a gente discordou, porque na hora da discordância também é que a gente tem aquela coisa, nossa, né, eu quero defender aquilo que eu estou pensando, e aí vem um colega e diz assim, olha, não é isso não, e aí a gente tem que organizar mentalmente, intelectualmente a nossa resposta para convencer o outro. Acontece muito. Acontece muito. Guardar a minha vontade e se abrir a outras possibilidades, né? Exato. Ser humilde. Porque talvez eu não concorde 100% com o que aquela pessoa disse, mas talvez alguma coisa ali vai me ajudar, né? Enfim. Eu costumo dizer que sempre fica aquela coisinha assim, tipo, mas será que essa pessoa tá certa? E aí a gente começa a pensar, né? E aí aparece na nossa mente aquele exercício que Vygotsky menciona, que é a zona de desenvolvimento social, zona de desenvolvimento proximal. É aquilo que eu sei e aquilo onde o professor quer que eu chegue. E aí o professor atua nessa zona aí, que é para poder mover o indivíduo do conhecimento que ele existe para um que está além. E aí o processo de aprendizagem vai se fortalecendo. Professora, sobre essa internacionalização, né, que foi tão falada, assim, como é que a senhora enxerga as principais hoje dificuldades que a gente tem encontrado para fazer esse processo? E para o pessoal ficar mais ligado, a partir de que conceito que a senhora concebe a internacionalização? Olha só, eu
eu volto a dizer que a experiência é absolutamente significativa nesse processo de internacionalização. Eu comecei a discutir, na época que eu estava lá em Boston, 2017, 2018, com pessoas que trabalhavam fortemente com essa ideia da educação comparada e internacionalização. Naquele período eu não entendia muito bem, eu não compreendia a dimensão do que era essa proposta. E aí eu comecei nesses processos, né, de parcerias, de conversas, de escritas acadêmicas, eu comecei a visualizar esse processo da comparação como sendo uma possibilidade de pesquisa. Porque quando você visualiza o outro e você compara com a sua realidade, você inevitavelmente vai compreender melhor aquilo em que você está inserido, esse contexto em que você está inserido, a partir daquilo que existe no outro. Então, esse processo de comparação, que é algo que a gente faz o tempo todo, a gente compara as pessoas, a gente compara preços, a gente compara qualidade da educação, a gente compara a qualidade da instituição, de professores, a gente faz isso o tempo todo. Né? É algo automático do ser humano. Mas quando a gente organiza esse pensamento, sistematiza esse processo de pesquisa, a gente abre um leque para diversas possibilidades de apreensão do conhecimento, de ampliação dos horizontes da pesquisa. Então, a internacionalização a partir da educação comparada, para mim, é algo extremamente significativo por essas necessidades que a gente precisa ter de conhecer o outro, conhecer a nós mesmos e tentarmos extrair dessa experiência o melhor para a nossa educação. Bom, com seu envolvimento com formação docente, diferentes níveis e a pesquisa em História da Educação e Educação Comparada, como é que você acredita que a reflexão sobre História da Educação em outros contextos internacionais pode enriquecer a nossa abordagem pedagógica e a pesquisa em educação no Brasil? Olha só, os processos históricos da educação são extremamente importantes, especialmente quando a gente está falando da formação de futuros doutores da educação. Se a gente não conhece os processos históricos, a gente acaba tendo a nossa visão muito limitada. Por isso que eu penso que quando a gente se debruça sobre aspectos da história da educação, e aí não importa se é o século XVIII, se é o século XIX, se é o século XX, não importa. O que importa é você saber o que aconteceu no passado, entender o que está acontecendo no presente e pensar nas possibilidades para o futuro. Por isso que, quando a gente pensa em história da educação comparada, por exemplo, a gente consegue dimensionar esses elementos porque a gente faz esse exercício metodológico da comparação. Como é que funciona determinados temas, determinados elementos da educação no Brasil? Mas como isso funcionou, como funcionou no Brasil e como funcionou em outros países? E aí a gente consegue entender esses processos de uma maneira conjunta. Olha, a gente pensa na educação comparada e na história da educação como se fossem elementos que estivessem extremamente distantes da gente, mas eles estão muito próximos. Quando a gente pensa na formação, por exemplo, Portugal, história da educação em Portugal, os elementos que compunham século XIX, início do século XX, essa formação dessas pessoas, e a gente tenta observar como é que esses elementos se compunham aqui no Brasil. E aí a gente começa a ver as aproximações e também os distanciamentos. E aí surge aquela pergunta, né, que precisa estar na mente do pesquisador. Por que que isso se desenvolveu de uma forma diferente no Brasil? Olha só, e aí a gente vai se movendo pelas perguntas e vamos fazendo descobertas. E a gente trabalha efetivamente como investigadores. Para quem conhece, se lembra, né, do CSI, né? Porque agora são outras as séries, Sim. né? Mas a gente acaba desenvolvendo características de detetives. Mas não são características aleatórias, porque quando a gente está na educação, quando a gente está na pesquisa em educação, a gente segue uma metodologia, a gente tem um procedimento metodológico, que inclusive ajuda outros pesquisadores a fazerem descobertas semelhantes ou aproximadas, ou mesmo dizer assim, olha, aquilo que você achou, você se enganou, tem outro aspecto aqui que precisa ser observado, e aí vai levar para um outro elemento que vai puxar para outro elemento, e isso é pesquisa, é absolutamente sensacional. Sobre a pesquisa comparada, assim, quais são os principais desafios metodológicos que a senhora enxerga
para quem vai fazer uma pesquisa comparada e quais são os pontos que a senhora acha que são cruciais para quem quer realizar uma pesquisa comparada, seja no âmbito regional, internacional? Olha só, eu vou citar para vocês o estudo de caso comparado, né? Quando a gente vai estudar a partir da ideia de estudo de caso comparado e a gente precisa identificar elementos que não somente são locais, mas regionais e nacionais, e a gente precisa entender como, por exemplo, funciona o sistema educacional de um país. E a gente não precisa pensar em Brasil, em Brasil, porque o Brasil a gente está na nossa zona de conforto. Mas a gente fazer esse mesmo movimento com outro país é muito difícil. Porque você precisa entender a legislação, você precisa entender como as coisas se dão na prática em âmbito nacional. Quais são as legislações que regem, que regulam a ação dos profissionais da educação, por exemplo. Então, você parte do geral e vai num sentido mais específico, como uma pirâmide realmente invertida. E aí, as pessoas podem dizer assim, nossa, isso é muito simples. Não é. Especialmente quando você pensa, tipo, vou comparar com um país que é extremamente diferente do Brasil. Não importa se ele é extremamente diferente, o que você precisa é ter elementos que converjam. No estudo de caso comparado, o que a gente precisa ter são elementos aproximados, eles não precisam ser exatamente iguais, mas eles precisam ter uma conexão entre um e outro. E a partir disso, você faz esse movimento da pirâmide invertida. Ao mesmo tempo, você precisa entender como os sujeitos da educação se conectam nesse aspecto, sem perder de vista a questão temporal. E aí também as questões históricas, nesse sentido, elas se põem absolutamente como necessárias. Como foi que isso se desenvolveu para estarmos nesse momento, ou estarmos nessa situação em que nós estamos fazendo a nossa pesquisa? Então, é uma investigação ao quadrado, né? É uma investigação ao quadrado, porque todos esses elementos precisam ser visualizados e compreendidos para se efetivar a comparação. E aí, o verbo compreender é extremamente importante, porque não é julgar, é compreender, o que é muito diferente. Porque algumas pessoas não... algumas pessoas que não estão envolvidas nesse processo da educação comparada, às vezes elas ficam pensando, não, mas eu não quero julgar, eu não quero dizer que o país tal é melhor do que o país, né, enfim, o estado, o município, não, não é isso. É compreender esses elementos e observar quais são as boas lições que precisam ser aprendidas com essas experiências. E, em alguma medida, a gente se inspirar para melhorar as nossas próprias práticas. E aí, um dos desafios na educação comparada é que esse processo de experienciar o outro é extremamente importante. E aí não importa se a gente está falando de Sergipe e Ceará, se a gente está falando de Bahia e Rio Grande do Sul, se a gente está falando de Brasil, Estados Unidos, não importa, não importa. O que importa é você vivenciar essas realidades. E aí o processo de internacionalização e o fomento das agências é extremamente importante, porque o pesquisador precisa dessa ajuda. Os alunos de um doutorado em educação, eles precisam dessa ajuda. E aí a gente precisa lembrar, né, que existem bolsas de fomento para isso, mas também precisa lembrar que essas bolsas precisam dar conta de ajudar o pesquisador a ter qualidade de vida no local para onde ele precisa se locomover para realizar a sua pesquisa. Então, porque são seres humanos, né? Nós vamos deixar a nossa casa para a gente se mover para um outro local, para entender como funciona aquela sistemática daquele país, daquele estado, daquele município, enfim. E aí é um desafio porque se você não tem essa experiência, se você não consegue visualizar esses elementos, a sua pesquisa acaba sendo muito livresca, o que é extremamente diferente de você vivenciar, né? Então, não é fácil, é um desafio, mas quando a gente consegue realizar esse tipo de pesquisa, a gente vê que é muito bom. Porque, como eu disse, a gente entende o outro, mas a gente acaba aprendendo muito mais sobre nós. Quando a gente começa a fazer algumas leituras na hora de pesquisa comparada, a gente começa a perceber esses elementos, né? Eu lembro de um livro da disciplina que a gente leu que era, sei lá, pessoas no Brasil comparado com imigrantes sírios. Eu não lembro se era na Síria ou Turquia, alguma coisa assim. Sim, sim. Quer dizer, era um grupo de excluídos no Brasil, seria o ponto em comum, e um grupo de excluídos naquele outro país. Isso. Então, assim,
tecnicamente são dois países diferentes, Aham. que estão em situações e contextos diferentes, mas tem um ponto desses que são Que é a que convergência, é o elo, né? isso. Exato. E aí esse ponto é a partir daí que se faz a pesquisa comparada. Mas né? enquanto você falava isso, eu lembrei de outro momento da aula, que Sim. foi quando você trouxe as professoras para cá. E aí tem uma parte no artigo que falava que vocês foram pro bairro industrial e viram os murais de lá, essa parte da vivência. Então, absolutamente sensacional. A professora Patrícia e a professora Fernanda, Patrícia Kruger-Henny e Fernanda Cray, nós estávamos passando ali pelo viaduto e quando elas visualizaram aquele painel com as pinturas, preciso ver isso, preciso tirar foto disso. Então, assim, foi uma experiência absolutamente marcante. Por isso que eu digo da importância de você estar naquele local. E pra gente que passa ali todo dia, tipo assim, Comum. por que pintaram esse negócio? É, Né? Assim, não tem. não É. Talvez quando a gente vai para um outro lugar, a gente dá uma importância a algumas situações de lá, que, sei lá, que desenho legal na parede, mas né, tem toda uma história, um contexto que a gente acaba deixando de lado. Exato. Bom, é isso. É isso. Você gostaria de falar alguma coisa, encerrar de alguma maneira? Eu gostaria sim. Gostaria de dizer que a pesquisa em educação é algo que, para quem está em educação, é algo que nos move, né? Porque a partir dela a gente consegue entender melhor os elementos que compõem a nossa vida, entender melhor os indivíduos. A gente consegue entender melhor quando a gente se volta, né, para o trabalho do professor, as dificuldades e os desafios que são enormes a cada dia. Mas eu também queria fazer um convite para as pessoas que se sentiram em alguma medida instigados aqui com esse trabalho que vocês estão realizando, a se unir a nós, né? Estamos aqui na mesma instituição, mas estamos ligados a grupos de pesquisas diferentes. E isso é excelente, porque a gente tem uma gama de caminhos, né? Tem lá você está caminhando, é como se fosse um rio e que tivesse os seus afluentes. Então, aproveitem essa oportunidade, entrem em contato com Bianca, com Daniel, com os professores do programa de pós-graduação em educação e venham porque vocês vão ver que é muito bom pesquisar, é muito bom aprender, o conhecimento nos move e é isso que a gente está aqui fazendo. E quem quiser saber um pouco mais sobre pesquisa comparada, internacionalização, a professora Simone está aí. O grupo de pesquisa, professora, é o GEPS. É o GEPS. E tem Instagram, tem página no Instagram do GEPS, Instagram, né? tem YouTube, tem site, tem Facebook, minha gente, porque... Eu uso o Facebook, tá? Usa? Sim, uso, sim. Olha aí, tá vendo aí? Por favor, hein? Eu senti um tom diferenciado aí, Bianca, usa? Eu uso. Tem muitos vídeos Um breve interessantes. julgamento. E aí, também tem na página do PPD muitas informações. Então, Isso. quem quiser, vem conhecer. A gente já falou em outro vídeo que é um caminho interessante para quem quer entrar no mestrado e doutorado, buscar um grupo de pesquisa, Sim, né, para se familiarizar com as temáticas, com os professores. exato. E é isso. É isso. Muito obrigada, professora. Por nada. E vocês, mais um episódio nosso. Estamos lá no YouTube, nosso canal no YouTube. No Temos Spotify. no Spotify. Nós temos nossa página no Instagram, Sim. onde a gente divulga os cortes, né? E sempre colocando quando é que vai ser lançado o próximo episódio. Então, em breve, a professora vai ter um Excelente. cortezinho dessa fala lá rolando. Só para dar uma Ok. instigada para que as pessoas vão lá no YouTube e É isso assistam aí. o vídeo completo. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.